Olá, meu querido aluno, minha querida aluna aqui do canal Farmacologia Fácil. Fico muito grato em ter você aqui na parte 2 da aula de vias de administração e formas farmacêuticas. Espero que você tenha assistido a primeira aula. Se você não assistiu, não é obrigatório ter assistido para assistir a aula de agora, mas depois que terminar essa aula, tenho certeza que aquela pulguinha atrás da orelha vai fazer você ir na aula 1 e assistir também. Então no final dessa aula vai aparecer um card, você clica nele e pode assistir a primeira parte. Ótimo! Antes de começarmos, vamos fazer aquele triplo C. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma aula. Toda semana tem aula nova aqui no perfil. Então, nessa aula nós vamos falar mais das vias parenterais. Vamos deixar de lado um pouquinho as vias enterais que falamos na primeira parte e vamos focar mais naquelas administrações que aceleram a chegada do medicamento no sangue ou que são administrações no local onde precisa ser tratado aquele distúrbio. Então fique comigo e bora para a aula. Então começamos a falar da via intravenosa. E quando nós falamos dessa via, é muito curioso porque nós entramos em uma outra área, muitas vezes, que você tem muita dificuldade, tenho certeza, que é a via do cálculo. Porque, afinal, as principais formas farmacêuticas da administração endovenosa são as formas líquidas injetáveis, ampola e frasco-ampola, basicamente. E essas duas formas farmacêuticas nem sempre vêm com a dose que é prescrita pelo médico. Então é preciso trabalhar ela com um cálculo para saber quanto reconstituir, quanto aspirar e depois quanto aplicar no paciente. Dessa forma, essa via de administração, essas formas farmacêuticas, elas são muito mais importantes e trabalhadas no meio intra-hospitalar. E não no meio ambulatorial, por exemplo, em farmácias. Existem injetáveis em farmácias? Claro que existem, mas não são tão dependentes de cálculo farmacêutico. Pensando nisso, por exemplo, na nossa plataforma de aulas, nós disponibilizamos para os alunos um módulo de cálculo farmacêutico. Então, nós vemos aqui no índice, por exemplo, que tem um curso de cálculo farmacêutico, aonde são abordados os diferentes cálculos que envolvem o medicamento, o ato da medicação e, inclusive, leva em consideração a prática do dia a dia. Por exemplo, formas sólidas, líquidas e gotas, cálculo de dose, concentração de soluções e transformações de soluções, cálculo de gotejamento para bombodifusão e cálculo de substâncias subcutâneas, como heparina, insulina e hormônios. E, além disso, nós temos, claro, uma apostila de cálculo. E daí eu vou chegar no ponto dessa aula. Olha só, deixa eu colocar aqui, e com cartão resposta ainda depois, né? Então a apostila está aqui, e dessa apostila aqui, pessoal, lá no final da apostila de cálculo, presente na nossa plataforma de aulas, você encontra a tabela de diluição. E aí nós entramos num ponto importante, já começando a falar da via da administração parenteral. Essa tabela, ela tem o produto, o volume do pó, o diluente, o preparo da solução como é feita, a via da administração das fórmulas injetáveis mais importantes de intra-hospitalar, tempo de administração, gotejo, administração e estabilidade. Olha aqui, ó, após a reconstituição. Aqui como exemplo, por exemplo, né, sendo redundante, nós temos aqui diluído 24 horas em temperatura ambiente. Já esse outro medicamento reconstituído estável por 12 horas em temperatura ambiente e depois se for diluído, estável em 24 horas em temperatura ambiente. Então, cada um tem uma característica de estabilidade. E aí nós chegamos em uma das características da via intravenosa. Se for uma forma que precisa ser produzida, reconstituída para ser administrada, é preciso atenção para ver a validade dessa reconstituição. Porque não é mais a validade do rótulo. É a validade do momento que foi reconstituído até um determinado tempo. Por exemplo, 24 horas, 48 horas, 8 horas. Então, essa é a primeira característica se a gente quer entender mais a via intravenosa e outras parenterais que também utilizam essa manipulação da forma antes da aplicação. Bom, em si, a forma
a via de administração intravenosa ou endovenosa, que é sinônimo um do outro, tem várias vantagens e algumas desvantagens também. Como vantagem, nós podemos citar que o medicamento entra 100% na circulação sanguínea, sem passar pela primeira passagem hepática, mas não quer dizer que ele não vá sofrer metabolismo hepático. Ele não tem a primeira passagem obrigatória que acontece quando é administrado via oral, mas ele pode sim sofrer metabolismo hepático em outro momento, e não na primeira passagem antes de chegar no sangue, porque afinal é administrado direto no sangue. Né? Ele tem um efeito rápido, essa droga tem um efeito rápido, pode ser administrado por uma infusão controlada, daí entra importante o tema bomba de infusão e o cálculo feito para calcular quantas gotas por minuto e o tempo de uma infusão pela bomba de infusão. E também não ocorre perda pré-sistêmica como acontece em outras vias. Desvantagens. Nós temos mais dor. Ela é uma via mais incômoda, não é auto-administrada, é muito difícil o paciente conseguir se auto-administrar um medicamento endovenoso. Uma vez administrado na dose fixa, não pode ser revertido ou retirado o fármaco do organismo, isso é impossível. Então o que pode ser usado é um antídoto caso ocorra uma intoxicação. É de alto custo, porque precisa de alguns materiais para poder fazer a administração. Não pode ser administrado substâncias insolúveis ou oleosas, porque pode causar um êmbolo, um trombo e gerar problemas circulatórios gravíssimos. E, inclusive, se administrado a via errada, pode causar necrose no local de aplicação. A via endovenosa, então, ela utiliza equipos, por exemplo, deixa eu ampliar aqui para vocês. Ela utiliza equipos de diferentes tipos, cores e sabores. Olha só, um equipo macrogotas, tem equipo microgotas também, com uma gotinha 3 vezes menor que uma gota normal para pacientes, por exemplo, muito pequenos, como neonatais e pediátricos. Equipos de nutrição, por exemplo, esse aqui que é azul. Equipos fotossensíveis, né, que tem uma proteção daquele medicamento que não pode entrar em contato com a luminosidade. Além disso, pode ser administrado dispositivos para administração concomitante, como catéteres e injetores em Y, para poder chegar 2 substâncias ao mesmo tempo no local de puncionamento. Nós temos o cálculo de gotejo, que é muito importante, quantas gotas por minuto são feitas, qual que é o tempo para uma infusão também da administração endovenosa, e mais dispositivos como torneirinhas, abocates, catéteres para administração, para puncionamento. Então, muitos materiais são utilizados na administração endovenosa. Buretas, diferentes tipos de acesso, como gelco, scalpes diferentes. Então, existem realmente muitos materiais que podem ser e vão ser utilizados para administração endovenosa. E nós temos também a via intramuscular. Ela é uma injeção de um medicamento administrado no glúteo, no braço ou na coxa. E nós temos 4 locais principais para aplicação. Eu sou farmacêutico, trabalho em farmácia e faço administração intramuscular todos os dias. Tenho colegas que trabalham em farmácias e nessa farmácia tem venda de vacinas, daí é obrigatório aplicar a vacina também quando você vende. E ele também faz a aplicação, então, no músculo deltoide, que é um músculo muito utilizado para aplicação de volumes pequenos, como vacina. Mas, no meu dia a dia, a aplicação no músculo dorso glúteo, por exemplo, que está aparecendo aqui nessa figura, na via anterolateral da coxa e na via ventroglútea, inclusive eu dou curso injetável e explico como faz todas essas aplicações. Eu utilizo diariamente na farmácia. Então, o serviço farmacêutico mais utilizado, que é a aplicação injetável, utiliza essas 3 locais, dorso glúteo, anterolateral da coxa e ventroglúteo. E dos 3, o mais importante, o dorso glúteo, para aplicação de medicamentos intramusculares. Característica, pessoal, muito importante. Quando nós falamos na aplicação, por exemplo, do músculo dorso glúteo e no músculo dorso glúteo e no deltoide, existem alguns nervos que passam atrás desse músculo. Então a aplicação, por exemplo, no dorso glúteo precisa obrigatoriamente ser aplicada no quadrante superior direito, para evitar, por exemplo, você de causar uma lesão no nervo ciático. Já no músculo deltoide, por trás do músculo deltoide passa o nervo axial, por exemplo. E aí também pode causar uma lesão nervosa gravíssima se for usada uma agulha errada, uma aplicação com uma prática errada e assim pode ser muitas vezes irreversível pro paciente. Da mesma forma, o volume importa muito.
No máximo 4 ml você administra com facilidade nesses músculos. No músculo deltoide precisa ser muito menos que 3 ml. Além disso, por exemplo, vacinas têm menos de 3 ml sempre. Além disso, nenhuma substância que não é compatível com a via intramuscular pode ser administrada na via intramuscular, porque principalmente pode causar uma irritação que pode levar a uma necrose. Da mesma forma, medicamentos que são administrados exclusivamente pela via intramuscular não podem ser administrados pela via endovenosa. Não, porque naturalmente o veículo ou o próprio fármaco administrado intramuscular são mais oleosos e lipossolúveis e podem causar problemas circulatórios que eu citei quando falei de necrose, trombose, enfim, problemas relacionados à prática errada da administração de medicamentos. Qual a característica, então, de uma má aplicação intramuscular? Porque como ela é muito feita, muitos profissionais diferentes utilizam a via intramuscular no seu dia a dia. Tem algumas dicas para você ver que ocorreu um erro na hora da aplicação. Olha só, dor intensa não é comum, entumecimento do local de injeção, vermelhidão na pele, diminuição da sensibilidade no local da aplicação, inchaço na pele no local da injeção, paralisia ou necrose, que na verdade representa a morte do músculo, né? Então ocorreu uma morte generalizada nas células aonde foi aplicado o medicamento. Muito bem, e na via subcutânea? Ela é diferente na forma de aplicação da via intramuscular, ela é uma via utilizada principalmente para aplicação de heparinas e de insulina, além de alguns hormônios, até anticoncepcionais, são aplicadas na via subcutânea. Característica importante é que, diferente da via intramuscular e da via endovenosa, ela é uma via que usualmente é utilizada como uma autoaplicação. As pessoas conseguem aplicar especialmente a via subcutânea, principalmente no abdômen, né, na região atrás do braço e assim outros locais, como por exemplo no flanco, aonde tem tecido subcutâneo, onde tem tecido adiposo, pode ser administrado a via subcutânea. Característica: normalmente o medicamento que é aplicado nessa via, ele é um medicamento de liberação prolongada, são hormônios que são liberados fracionadamente. Então, quando aplicado, é preciso esperar alguns segundos após a injeção e não pode ser massageado o local, porque quando você massageia o local, você pode quebrar as ligações desse medicamento e ele acaba não absorvendo da maneira correta. A via cutânea ela é muito mais tranquila que a via subcutânea, que a via endovenosa, com certeza. Ela é usada, ela é uma via tópica para administração epidérmica e podem ser aplicados pomadas, cremes, sprays, loções, colutórios, pastilhas, por exemplo, para a garganta, são consideradas também por essa via, são consideradas administrações dessa via, e nós chegamos às duas principais formas farmacêuticas da via cutânea, que é o quê? Da via tópica cutânea, a pomada e o creme. Tem muitos medicamentos, existem muitos medicamentos que têm as mesmas indicações terapêuticas, mas que apresentam a forma farmacêutica creme e a forma farmacêutica pomada. E aí muitas vezes você se perde. Bom, mas qual escolher? Porque são a mesma indicação, se você olha na bula, a indicação realmente é a mesma. Então tem alguma coisa diferente que permite você ter uma escolha, pomada ou creme. E aí nós vamos para o aspecto da lesão, para o aspecto da região onde vai ser aplicado. O creme ele tem mais água do que a pomada. Ou seja, o creme não consegue reter líquido no local da aplicação. Ele absorve e ele não faz barreira. Então, aquele local que precisa, aquela ferida que precisa ter uma certa umidade para poder cicatrizar, o creme não vai ajudar. Além disso, você tem uma ferida aberta, você não tem como espalhar sobre ela, porque pode machucar mais ainda o tecido. O creme, ele deve ser espalhado, ele tem uma espalhabilidade muito maior que a pomada para grandes superfícies. Então, se a lesão, se o local aonde tem que ser aplicado, a pomada ou o creme, for grandes dimensões, apresentar grandes dimensões e for mais superficial, o creme é muito mais indicado. Agora, quando for feridas aonde precisa, número 1, ter barreira criada e número 2, não pode ser espalhado o medicamento, é mais difícil espalhar, a pomada é muito mais indicada. Além disso, a pomada, para espalhar, ela tem uma baixíssima espalhabilidade e ela vai ser muito difícil, você vai gastar muita pomada para cobrir grandes superfícies. Então, existem medicamentos com as duas formas farmacêuticas e a escolha de um do outro não é indicação terapêutica, é a mesma indicação, só que o aspecto da lesão vai determinar se é pomada ou creme.
Da mesma forma, nós temos então a via nasal, que é a administração tópica nasal. Pode ser administrado, por exemplo, por essa via cloreto de sódio para fazer uma lavagem nasal, por exemplo, frascos com gotas, frascos gotejadores, bombas de spray nasal também, e também sprays nasais diretos. Essas bombas ou esses sprays normalmente são utilizados para administrar a ação de descongestionantes nasais, de glicocorticoides anti-inflamatórios e também só o soro fisiológico para fazer realmente uma lavagem, uma limpeza dos nossos ductos nasais. Basicamente, absorve ou não? Bom, a fisiologia da mucosa nasal ela é recoberta por água. Então o restante são proteínas, eletrólitos, lipídios e existe sim uma rica vascularização. Então alguns ativos que são administrados por via oral de maneira contínua ou em grandes quantidades podem sim absorver da via nasal, cair na circulação e causar e repercutir com efeitos sistêmicos. Especialmente os descongestionantes nasais. Eles têm uma boa difusão, na verdade, para a via sistêmica a partir da administração mucosa nasal e podem alterar os níveis pressóricos, podem causar picos pressóricos, porque afinal eles são agonistas alfa-1, eles são vasoconstritores. Então pode aumentar o pico pressórico, apresentar picos pressóricos e mexer com o sistema cardiovascular também. A via respiratória ela é muito mais voltada a permitir com que a substância chegue lá no pulmão. Então são utilizados dispositivos diferentes e diferentes dispositivos. E aqui, pessoal, é um ponto muito importante, porque o tipo de dispositivo inalatório para via respiratória utilizado repercute muito no resultado terapêutico. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, a gente fez uma pesquisa na emergência que apresentava grandes índices de internação por descompensamento de doença respiratória. A gente fez um estudo com os enfermeiros, com os médicos, quanto ao conhecimento deles a utilização de dispositivos. Como é utilizado? Será que eles sabem explicar como é utilizado, por exemplo, um turbo-hailer, né? Ou um breathalyzer? Então, são tipos de dispositivo. E a gente fez uma formulação de treinamento, primeiro avaliando eles sem treinamento, depois com treinamento e sempre mensurando também o conhecimento passado deles para o paciente. E foi, na verdade, terrível, né? O resultado da pesquisa mostrou que realmente os profissionais de saúde, nem o médico, nem o enfermeiro, têm total conhecimento de como utilizar o dispositivo inalatório. Então é muito importante, por isso que eu trouxe para dentro da plataforma também aulas que falam do dispositivo. Então, por exemplo, aqui no sistema respiratório, se a gente for olhar no sistema respiratório, nós temos a aula de dispositivos inalatórios. Aqui, asma, dispositivos inalatórios, mucoativos e antitussígenos. Então, porque realmente ela é crucial. De que adianta você escolher o medicamento certo, a dose certa, a frequência de utilização correta, a indicação correta, se o dispositivo inalatório não levar o medicamento até o pulmão. Então existem diversos tipos de dispositivos, alguns são mais compatíveis com umidade, outros não. Uns utilizam cápsula, outros utilizam géis, outros têm contagem de doses, outros não têm. Então é muito importante a gente estudar a fundo todos os tipos de dispositivos, incluindo o nebulizador, que é o principal dispositivo. Vantagens, eles têm um efeito rápido, podem administrar menores doses, porque afinal leva direto para o pulmão, que é o local onde tem que agir. E também tem uma redução dos efeitos colaterais. Se restringe normalmente a má administração, os efeitos colaterais, e alguns problemas na mucosa oral por estar em contato com outras substâncias como propelentes. Agora existem vários dispositivos que não têm propelentes e que dificilmente apresentam esse tipo de reação alérgica, reação erosiva na mucosa oral. Características do dispositivo, então, são levadas em considerações a idade, a compreensão da técnica pelo paciente, baixa acuidade visual e déficit de cognição, porque dificulta muito mais a administração, preferência pessoal a um dispositivo em comparação a outro, o grau de obstrução dos brônquios, porque afinal se está muito obstruído, o tipo de dispositivo que precisa de inspiração, de capacidade inspiratória ou não, vai mudar o resultado do efeito, e o pico de fluxo inspiratório também levando em consideração esse tipo de administração. Lembrando que o caminho físico do medicamento até o pulmão. Então se o bronco está obstruído, muitas vezes não chega até o alvéolo,
que é o local principal de ação do medicamento da via respiratória, o fármaco para fazer efeito. Então tem que ser considerado todos esses pontos antes de escolher o dispositivo inalatório. E por fim nós temos então a via ocular, que são utilizados pomadas, semissólidos e colírios. Alguns cuidados, especialmente no contato da mucosa com a mão e na forma de aplicação na pálpebra inferior, é muito importante. Desde a gota não pingar direto na mucosa ocular, mas sim na pálpebra, é muito importante para poder espalhar o colírio de maneira correta. A pomada, a aplicação na pálpebra inferior e sempre a lavagem das mãos antes e depois da utilização dessa via de administração. Da mesma forma, a via auricular. O paciente tem que ser posicionado, sentado ou deitado, com a cabeça lateralizada, segurar a porção superior do pavilhão auricular, puxar suavemente o lóbulo para cima e para trás, então para cima e para trás, observar a presença de secreção, se houver, o canal auditivo deve ser cuidadosamente limpo com gás, e olha a importância do procedimento, do processo. Pingar a quantidade prescrita do medicamento e pedir para o paciente permanecer com a cabeça lateralizada por 3 minutos para poder entrar nas cavernas do nossa região auricular e chegar até o local de ação. São duas vias muito específicas, com medicamentos muito específicos e não deve ser intercambiável também. Algumas exceções existem de medicamentos que são administrados por via auricular, especialmente o oftálmico para via auricular, mas precisa ser orientado pelo médico que tem experiência nessa troca de via para que não seja feito nenhum engano. De regra, cada via com a sua forma farmacêutica. Muito bem, galerinha, e assim terminamos a segunda parte da aula de Vida, Administração e Formas Farmacêuticas. Esse foi um pedido, na verdade, dos alunos do perfil Farmacologia Fácil, seguidores do perfil Farmacologia Fácil, que eu trouxe aqui para o nosso canal do YouTube, e eu espero que você tenha gostado. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Siga o nosso canal, ative as notificações, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os colegas. Vamos fazer nosso canal crescer cada vez mais para multiplicar as aulas aqui e o conhecimento de todo mundo. Um grande abraço desse professor que ama demais estar aqui no YouTube com vocês e até a próxima aula.